Olá, garotada! Bom dia! Vamos para mais uma aula. E hoje estaremos estudando números decimais. Vamos nessa? Então, pelas características de número decimal, ela é composto pela parte inteira que vocês já estudaram, suas classificações e suas ordens. Lembram? Que era separado por unidade, dezena, centena, unidade de milhar, unidade de dezena de milhar e assim sucessivamente. Os números decimais também têm essa característica, né? Tem a parte dos valores inteiros e tem os seus números decimais, que é separado por uma vírgula. Essa é a característica dos números decimais. Que os valores após a vírgula não sejam zero, né? Nenhum valor após a vírgula não sendo zero se caracteriza como número decimal. E aí as posições também correspondem, ó. Nosso primeiro valor aqui após a vírgula, que é o 5, chamamos de décimo. O 6 chamamos de centésimo. O 7 de milésimo. Depois décimos de milésimo, centésimos de milésimo e assim sucessivamente. Ok? Mas vamos para o que interessa. Aonde é que eu vejo isso no nosso dia a dia? Será que vocês nunca viram na vida um número decimal, qualquer que seja, em local nenhum? É o que veremos. Quando vocês vão ao mercado, com certeza absoluta, vocês devem ter visto números decimais. Até porque esses números terminados em 99, tá vendo? 0,99, 7,99. Por que não colocar R$8? Por que não colocar R$1, um valor inteiro? Isso aqui é um estudo de marketing. Os especialistas na área falam que isso chama mais a atenção dos consumidores. Colocar 99,99 até 4,39 ao invés de 4,50. Então se habitue a estar enxergando esses valores no mercado, porque chama mais a atenção do consumidor, chama mais a sua atenção, a atenção dos seus pais na hora de comprar algo. Então, é um dos maiores exemplos que tem no nosso dia a dia, é na compra, é no consumo de qualquer tipo de mercadoria. Não só no mercado, até quando você vai na lanchonete, na sorveteria, enfim. Os números decimais estão presentes o tempo inteiro. Acho que, sem sombra de dúvida, você deve enxergar mais os números inteiros do que os naturais, né? Que são valores sem possuir casas decimais após a vírgula. Outro exemplo no nosso dia a dia, posto de combustíveis. Quando os pais de vocês vão abastecer, provavelmente vocês já enxergaram esses valores, estão atentos a esses valores aqui. Observe que a casa de decimais é maior, né? Geralmente nossa representação de valores em dinheiro, é necessário o décimo e o centésimo. No caso aqui já tem o milésimo também. Já é algo mais útil por conta da variação que ocorre no dia a dia do preço dos combustíveis. Eles acabam acrescentando mais outra casa decimal. Excelente, excelente, muito bem, vocês estão atentos a todas as minhas explicações. Quando vocês tiram a medida de vocês, da sua altura, ó, quem vai em pediatra regularmente, os pediatras acabam tirando a medida de vocês para saber sua evolução, se vocês estão crescendo na medida correta, se precisa alterar algum tipo de alimentação, ok? Então, com certeza, ou até mesmo em casa, eu mesmo fico tirando a medida aqui do meu filho para ficar treinando ele a estar acompanhando seu crescimento, ok? Outro tipo de utilidade, tirando massa, peso dos objetos, até mesmo no mercado, nas mercearias, ou quem tem balanças em casa, são separadas por casas decimais, até porque nem toda, quando esse tomate ele está sendo formado na natureza, ele não está se preocupando em ter uma massa e um número natural, provavelmente será um número decimal. Então, é outra utilidade muito grande dos números decimais, é tirar a medida de massa, não só de alimentos, a sua própria massa. Será que a sua massa é um número decimal? Provavelmente sim, ok? E por que não
fazer uma prática em casa agora, tirar um tempinho para fazer um estudo, observar as coisas dentro do ambiente da sua própria casa, será que não possui objetos aí com valores decimais? Você só vai saber isso se testar. Como? Tirando as medidas. Aqui eu estou dando exemplos, mas você pode tirar medidas variadas em sua casa. Aqui eu estou tirando a medida de uma planta em um jarro, de uma chave, porta de casa, de carro, não importa. Aqui de um objeto cortante, poderia ser uma faca sem ponta, para que você não possa se furar. Um copo, pode estar tirando a medida de um copo. Será que esses objetos aqui, a medida deles, será o número decimal ou o número natural? Você só vai saber testando. Provavelmente o esperado é que dê um número decimal. Outros objetos aqui que eu estou sugerindo, um parafuso, uma seringa. Aqui em casa a gente usa, claro sem agulha, né? A gente utiliza muito seringa para dar remédio ao nosso filho. Ele tem 3 anos. Tem um clipper aqui, tem um apontador, tem um garfo, tem uma tesoura sem ponta. Então, após você tirar essas medidas, você pode estar consultando, né? Se caso você tiver irmão em casa e cada um tirar medida de alguns objetos, pode ser outros objetos variados aí. Pode ser um piloto, se você tiver piloto em casa. Pode ser um próprio lápis, a medida do caderno. Enfim, nossa, do diário, do livro, tirar as medidas. E depois você está comparando com os colegas. Será que o mesmo colega fizer uma medida de uma tesoura, será que a medida do seu colega será igual à sua? Ou até mesmo aí se você fizer o teste com seu irmão, com seu primo, com seus pais, tirar um momento para estar estudando e brincando. Enfim, provavelmente, se você comparar com seus colegas as medidas do mesmo objeto, não dará o mesmo valor. Ocorrerá uma diferença de acréscimos de milésimos, às vezes de centésimos, na medida que você retirar em relação ao seu colega. Por que isso acontece? É porque você não sabe tirar medida? É porque seu colega não sabe tirar medida dos objetos? Às vezes não é assim, né? Possa ser que sim, mas na maioria das vezes não é por problema de quem está operando o instrumento de medida, e sim o próprio instrumento de medida. Existem vários tipos de instrumentos para se medir objetos. Temos a régua aqui, eu tenho uma prenda, a gente usa para situações de objetos mais compridos. Eu tenho aqui um esquadro, aqui eu tenho outro tipo de esquadro que pedreiros usam muito. Será que só existe esse tipo de instrumento? Se eu tirar a medida desse lápis com esquadro, será que a precisão será a mesma se eu tirar a medida com uma trena? Com certeza não. Se eu tirar a medida do lápis com a trena ou com esquadro, até eu medindo vai dar valores diferentes. Ou, quando eu medir com a trena ou quando eu medir com o esquadro, o lápis vai aumentar ou diminuir? Não, isso são problemas do instrumento. Então, para cada situação, há um instrumento necessário. Se faz necessário utilizar outro tipo de instrumento. Então, dentro da indústria, na empresa, onde os pais de vocês trabalham, a depender, eles já tiveram contato com esse tipo de instrumento, até mesmo vocês. Mas se vocês nunca viram na vida, estão vendo agora. Qual é o nome desse instrumento? É um paquímetro. Ele é muito mais preciso do que uma régua que vocês têm em casa, um esquadro. Mas um paquímetro então vai substituir uma trena ou esses outros instrumentos? Não, depende da situação. Se faz necessário em algumas situações ter as medidas muito específicas, né? Se faz necessário. Imagina aí na montagem de um carro, você tirar a medida de um parafuso, esse parafuso sai diferente na fabricação de um carro e depois na fabricação de outro carro. Até na sua bicicleta. Se utilizar parafusos e porcas em tamanhos diferentes, isso vai causar folgas. Então precisam se tirar medidas mais específicas. Vocês estão compreendendo isso? Muito bem. Então o nome disso aqui é um paquímetro. Rapidinho vocês vão aprender a usar um paquímetro. Eu tenho aqui um objeto e aí eu quero tirar as medidas desse objeto. Ok? E aí vamos lá. Se eu quero tirar a medida da boca aqui, ó, não sei se é onde eu coloco a tampa, a parte
interna. Como é que eu faço a medida? Eu utilizo essa parte aqui de cima, ó, essas orelhinhas aqui, ó. Eu boto o meu paquímetro e boto minha borda aqui. E aí acabo pressionando essas orelhinhas aqui dentro. E aí eu vou ver a medida aqui, ó. Quanto é que a medida der, estarei descobrindo qual é essa parte aqui de dentro, ó. A parte interna. E mas se eu quiser saber a parte em que a tampa encaixa, a parte externa, eu posso estar utilizando aqui, ó. Eu boto aqui e aí pressiona. Então, tanto as orelhinhas como essa parte, essa boca aqui, essa haste ela se movimenta, ó. Essa haste vai até o limite e volta. Então essa aqui é móvel, essa haste aqui de baixo é móvel, ó. Ela vai e volta. Essa daqui é fixa, mas essa daqui é móvel. É uma pena, eu tinha um paquímetro, mas acabei emprestando, mas aqui é útil, ok? E se eu quiser saber a profundidade? Observe que se eu usasse uma régua aqui, para tirar a profundidade, ia ficar meio torto, ou ia ficar muito afastado da borda, ou ia ficar ruim na hora de colocar a régua aqui dentro. Então como é que eu faço com um paquímetro para tirar a profundidade, a medida da profundidade aqui desse recipiente? Então você bota aqui embaixo. Ó. No momento em que eu movimentar essa haste, essa varetinha aqui ela vai aumentando o comprimento dela. Então ela se locomove em conjunto com essa haste móvel. Então essa haste móvel aqui serve para medir justamente profundidades. Viu a utilidade de um paquímetro? Existem cursos aí que vocês precisam pagar para aprender a usar um paquímetro. Hoje é muito mais simples, é só chegar no YouTube ou assistir a aula do Jefinho, ok? Mas ainda há problemas de medições. É melhor que uma régua? É. Vai substituir uma trena? Óbvio que não. Isso aqui só tem um alcance no máximo de, às vezes, de 30 centímetros, de 20 centímetros. A trena não, a depender da trena. Essa mesma aqui que eu tenho, o alcance dela é 5 metros. Obviamente que esse aqui é mais útil para comprimentos maiores. Agora estou falando de objetos pequenos, como parafusos, porcas, chaves. Se utiliza isso aqui, ó. Não sei se vocês alguma vez já foi fazer uma cópia de uma chave. E eu vi uma vez o chaveiro usando isso aqui para ver a dimensão correta da chave para ele poder fazer a cópia. Então é necessário. Mas ainda há problemas. Sendo um instrumento muito bom, ainda tem problemas com paquímetro. Pessoas na faculdade mesmo, o professor pediu para cada um usar um paquímetro. Na faculdade tinha um laboratório, então tinha muitos paquímetros. E aí cada aluno saiu medindo o mesmo objeto e a gente pôde perceber que em algum momento alguns alunos a medida deu diferente. Então acontecem ainda problemas de erro de medições. E aí o homem foi se aperfeiçoando e criou um paquímetro digital. Aí não tem jeito, mano. O que mostrar aqui todo mundo vai enxergar a mesma coisa. Aí provavelmente pode acontecer são erros de medições, você não saber utilizar o instrumento. Por isso que existem cursos para você aprender a usar instrumentos mais específicos. Só existe esse tipo de instrumento? Não, esse aqui é outro tipo de instrumento usado muito. Talvez o pai de vocês reconheça esse instrumento aqui. O nome dele é micrômetro. Ele é bastante usado e aí sim vocês precisam ter uma aula específica, né, para aprender a usar. Mas a intenção aqui não é vocês aprenderem a usar o instrumento. Futuramente vocês se interessarem pela área, ou mesmo pode fazer uma pesquisa rapidinho aí. Vocês precisam conhecer como usar isso aqui. Mas observe que também são para objetos pequenos. Coisas grandes, a gente utiliza outros tipos de instrumentos. Ok? Então vamos para o que mais interessa. Aprender a calcular um pouco. Misturar fração com decimal e decimal com fração. Então vamos lá. Transformação de número decimal em fração decimal. Como é que eu faço isso? Treinando. Então tem alguns exemplos aqui que estarei fazendo e vocês muito atentos para não perder absolutamente nada. Então vamos nessa. Como é que eu converto, assim dizer, 2,9 em uma fração? 2 inteiro em 9 décimos. Assim a gente pode ler também. Vamos lá? Então eu vou fazer aqui no quadro. Ó. Presta atenção, hein? Não se distraia. Então letra A. 2,9. Como é que eu converto? Você vai retirar a vírgula. Tá vendo a vírgula? Você vai apagar ela. E vai ficar então 29. E aí, por natureza,
todo número existe 1 embaixo. Então, o 1 aqui, você não vai estar acrescentando, você apenas vai estar fazendo ele aparecer. Porque aqui mesmo existia 1, ó. Aqui mesmo existia 1. O que é que vai acontecer então? Para cada número após a vírgula, você, quando apagar, ele vai corresponder a um zero no denominador. Mas isso faz todo sentido, porque aqui não corresponde ao décimos. Lembra lá da imagem? Décimos, centésimos, milésimos? Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 9 décimos. Agora eu tenho, ó, 29 décimos. Faz todo sentido isso. Mas a regra que vocês estão mais habituados a escutarem é: para um valor após a vírgula, é um 10 embaixo. Se tivesse 2 valores aqui após a vírgula, 100 de centésimo. Se eu contesse aqui 3 valores, seria milésimo. Então vocês estão mais habituados a decorarem. Não é sempre bom só decorar, é saber o porquê das coisas. Eu estou explicando o porquê. Nos próximos a gente pode usar o método da decoração. Se eu tenho um número só após a vírgula, então é 10 no denominador. Se eu tenho 2 valores, 100 e assim sucessivamente. Mas qual é a origem disso? A origem disso é você estar multiplicando tanto em cima como numerador, como denominador, por 10. Ou, se fosse o caso, por 100, por 1000 e assim sucessivamente. Mas vamos na regra, né, que não está errado não, na decoração. Então, vamos usar então, o método direto. 2,7 agora. Então, 2,7. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1. Logo, embaixo vale 1, 10. Perfeito. Então, eu tenho 27 décimos. Não é assim que a gente aprendeu a ler fração nas aulas anteriores? Então, 27 décimos. Porque o 7 corresponde ao décimo. Exatamente, exatamente. Letra C. A letra C é 0,2. Vamos lá? 0,2, então tenho apenas um número após a vírgula, então vale 10 no denominador. Então fica 0,2. Porque eu apago a vírgula, 0,2. Só que 0,2 é a mesma coisa que 2, professor. Então por que não? Você vai deixar 2 décimos. É a mesma coisa. Lembram? Toda vez que for possível simplificar a fração é obrigatório. Então aqui eu vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Aulas anteriores de fração, hein? Então vai ficar 1 quinto. Excelente. Letra D. Então, 0,2 é a mesma coisa que 1 quinto. Letra D. Ó, agora tem quantos valores após a vírgula? Então, 0. Muito bem, para quem já observou. Eu tenho 2 valores após a vírgula. Isso corresponde a 2 zeros no denominador. Então, você vai botar... Preciso botar 001, como a gente fez aqui? Não, posso botar direto 1, porque 001 é a mesma coisa que 1. Quando você apaga a vírgula, fica 001. Mas não precisa botar o 001, porque é a mesma coisa de 1. Né? A placa de numeração da casa de vocês não é assim que se coloca? 001, mas quando você vai falar para ver, você mora em qual número da sua casa? Você fala 1, você vai falar 001, ok? Mas não é errado colocar. Então, se eu tenho 2 valores após a vírgula, então isso vale 2 zeros no denominador. Então, corresponde ao centésimo. É válido, porque a leitura desse número é 1 centésimo. Vamos para mais exemplos? Com certeza, vamos praticar. Letra E. A letra E eu tenho 2 inteiros e 1 centésimo. Agora eu não posso excluir o zero, porque ele está entre 2 valores. Então ficará 201. E no denominador, se eu tenho 2 valores, igualmente como foi aqui, corresponde a 2 zeros no denominador. Então é 100. Pronto, transformei meu número decimal em uma fração. Vamos fazer a F e a GH? Vamos sim.
Vou apagar aqui. Agora, quem quiser copiar é só ir dando pausa aí, né? No vídeo. Faremos agora a letra F. A letra F é 2 centésimos. Muito bem, tenho dois valores após a vírgula. Então vai ficar 2 centésimos para cada valor, um zero após a vírgula, ok? De novo aqui dá para eu simplificar por 2. Professor, só pode simplificar por 2? Não, é o número que dividiu os dois ao mesmo tempo. Se o número aqui é o 2, por que eu não vou usar? Só porque eu estou sempre usando 2? Não, é o número que for necessário para dividir os dois valores, tanto o numerador e ao mesmo tempo o denominador. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 50. Excelente! Muito bem, muito bem. Letra G. Ih, rapaz, a letra G ficou difícil, foi? Difícil o quê, rapaz? Difícil o quê? Só tenho 3 valores após a vírgula. São 3 zeros no denominador. Então em cima vai ficar 1001. Não posso excluir os zeros agora porque está entre números com significância. E se eu tenho 3, não vale 1000. Se eu tivesse 4, 10.000. Se eu tivesse 5 números após a vírgula, 100.000 e assim sucessivamente. Sempre usando apenas um inicial e zeros após ele. Ok? E aí está, não dá para simplificar, não dá para dividir. Outro exemplo, a letra H. 0,003. Ou melhor, 3 décimos e milésimos. Então aqui é o milésimo, né? Esqueci de falar. Então uma corresponde a milésimo. 101, 1001 milésimos. É assim que se lê. E aqui agora, coloco, como todos aqui não tem nenhum número entre esses zeros, não posso excluir todos eles. Vai ficar 3 sobre... Tenho quantos números após a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então serão 4 zeros, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? E o 1, isso é permanente, nunca altera. Então temos 3 décimos de milésimo. Fácil demais. Vocês são excelentes. Pronto. É assim que convertemos um número decimal para uma fração. E agora, vamos treinar a fazer o contrário? Provavelmente sim. Vamos fazer o contrário? Transformar fração em número decimal? Com certeza. Faremos agora o contrário. Vamos aos exemplos. Vou apagar esses aqui, vocês já copiaram. Então vamos nessa. Letra A, tem 7 décimos. Então como é que eu vou fazer? Se você já conseguir reconhecer os 7 décimos, vocês já podem estar aplicando. Então o que é que vocês vão fazer aqui? Colocar o 7. E aí vão se posicionar. Todo número, quando ele está sem a vírgula, repare que o 7 aqui não aparece a vírgula, o 27, o 3, significa que a vírgula está no final do número, ok? Então você vai estar retornando essa vírgula de acordo com a quantidade de zeros no denominador. Então como eu só tenho um zero no denominador, você vai retornar essa vírgula, que está sempre no último número, você vai retornar sempre para a esquerda. Então ele vai vir passando para cá, ó. Então a vírgula vai ficar aqui agora. Ela saiu de trás dos números e ficou na frente do número. Ok, então para a vírgula não ficar aqui voando, você vai acrescentar o zero. Então significa que a nossa letra A é 0,7.
Não compreendeu não? Vamos fazer a letra B. Então, eu tenho o 3. Onde é que está a vírgula? Antes de eu fazer a mudança, está no final. Está aqui. Está atrás do número. Agora, eu quero alterar. Quantas vezes eu quero movimentar essa vírgula? Eu quero movimentar essa vírgula, depende da quantidade de zeros no denominador. Eu tenho 2 zeros. Então, você vai movimentar 2 vezes. 1, 2. E a vírgula fica aqui. Ô, professor, mas aqui está vazio. Justamente, na matemática, o zero surgiu assim, representando um vazio. Então, significa que aqui é um zero. E a vírgula não pode ficar flutuando aqui sem nenhum número. Ele tem que ficar sempre atrás de um número. Para não ficar, você acrescenta mais outro zero. Então, para todos os lados existem infinitos zeros, porque o zero representa o vazio. Então, a gente só coloca o zero quando for necessário. Quando foi aqui agora. Então, se eu mudei a vírgula daqui para cá, então você reescreve agora, ó, 0, vírgula, 0 de novo, 3. Então, minha letra B, 3 centésimos, 3 centésimos. Lembra dos centavos? A palavra centavos quer dizer isso. E centésimo. Por isso que isso aqui representa 3 centavos. 3 centésimos. Ó, centavos, centésimos. Nunca tinha prestado atenção nisso, né? Estou aqui para alertar vocês. A letra C. 27 agora. Então, 27 milésimos. Mesma coisa. Minha vírgula está no final do número. Vou percorrer quantas vezes a vírgula? 1, 2, 3. Vou percorrer 3 números. Então vamos lá, ela vai sair daqui, vai passar pelo primeiro, pelo segundo número, pelo terceiro que é um 0, e aí para. 1, 2, 3. Por que foram 3 números que a vírgula percorreu? Porque são 3 zeros no denominador. A vírgula pode ficar aqui flutuando sozinha? Não, você acrescenta mais outro 0. Agora está tudo ok. Você apaga essa vírgula e reescreve. 0 é o primeiro, vírgula, 0, 27. 27 milésimos. Tranquilo? Rapaz, vocês são excelentes. Letra D. A letra D agora, eu tenho 15.238. Onde é que está minha vírgula aí? O último número. Vou percorrer quantos números? Minha vírgula. 1, 2, 3, 4. No denominador eu tenho 4 zeros acompanhado de 1, ok? Vocês só podem fazer isso nessas situações. Depois a gente vai aprendendo quando os denominadores forem diferentes. De 1, 0, 0, 0. Modo diferente. Se fosse 200, se fosse 300, calma. Vamos chegar lá. Aprenda assim primeiro, para depois irmos avançando o conteúdo. Então eu tenho quantos zeros? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então minha vírgula agora vai passar a ficar entre o 1 e o 5. Ela sai do último número, quando não aparece, está sempre no último número. E passa a ficar agora entre o 1 e o 5. Aí você vai e reescreve, ó. 5.238. Como é que eu leio isso aqui? 1 inteiro, 5.238 décimos de Ah, tá certo aí, isso aí mesmo. Eu estava vendo se eu tinha esquecido de acrescentar a outra vírgula aqui, mas está tudo tranquilo. Então, 5.238 décimos de milésimos. E agora, vamos para a letra E. Não dá para fazer aqui, o que é que eu vou fazer? Muito bem, vou apagar para vocês já copiaram.
Já fizeram a letra E? Muito bem. Vou copiar aqui enquanto vocês já vão respondendo. Vocês vão respondendo junto comigo para ir praticando, né? Não para esperar chegar na hora do exercício. Vocês vão praticando agora e já vão tirar uma dúvida. Então agora ali é 2.856. Então minha letra F. Que letra F, rapaz? Tem a letra E ainda. Então minha letra E é 2.856. Copiar certinho para não bagunçar. Quando não tem, aparece a vírgula, é porque ela está escondidinha, oculta no último número. Quantos valores é que ele vai passar? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. Então ela vai ficar aqui, entre o 2 e o 8. Então você vai apagar, ele vai deixar de estar no último número e vai ficar. Você vai e reescreve agora, para não ficar com essa bagunça aqui. Então 2 inteiro, 856 milésimos. Perfeito. Agora sim, nossa letra F. 14. Eita, ficou curto aqui, né? Esse aqui tem vários, vou botar mais afastado. Senão vai ficar apertado aqui. Vou botar aqui. Eu tenho o meu 14. Onde é que está a minha vírgula? Isso. Muito bem. E aí eu vou percorrer minha vírgula. Quantos números? Vamos contar quantos zeros. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 14, lembrando, né? 14 décimos de milésimo. É bom estar aí treinando a leitura. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Parou, a vírgula vai ficar aí. Esses espaços ocultos, então, eu faço deixar de ser oculto. A vírgula não pode ficar flutuando aqui, ela tem que estar sempre atrás de um número. Então eu vou colocar outro valorzinho aqui, que é sempre o zero, quando não aparece nada. Porque o nada é representado por zero. Isso não é nenhuma novidade. Então eu vou acabar excluindo a vírgula e vou reescrever agora tudo isso mais organizado. Então 0, 0, 0, 0, vírgula, 0, 0 e 14. Pronto. Repare que eu tenho 1, 2, 3, 4 números após a vírgula. 1, 2, 3, 4 números após a vírgula. E aí você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4 números, 4 zeros. Então, prova real tirada. E assim que você tira a prova real. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tenho 3 para a letra E. 1, 2, 3 números após a vírgula. Então está certíssimo. Beleza, pessoal. Aprendi. Muito bem. Agora é só tirar 10. Beleza. E agora como é que eu transformo essas três frações aí em números decimais? Se os denominadores não são formados por 1 e 0. Agora é um 5 e um 4, né? Dando um exemplo aí. Vamos fazer. Aqui não tem para onde correr. Tem que efetuar a divisão. Nesses casos aí. Então vamos aprender a dividir, relembrar, né? Vamos relembrar, que você já sabe. Letra G. Então estarei dividindo. Sempre nessa ordem, né? Sempre primeiro a gente coloca o numerador, depois o denominador. Então vou fazer a divisão de 1 por 5. Excelente? Excelente. Professor, não dá para dividir 1 para 5, exatamente. É por isso que vocês aprenderam que acrescenta um 0 no dividendo e 0, no divisor. Ou no quociente, perdão, divisor aqui. 0 no dividendo e 0, no quociente. É bom lembrar esses nomes? É bom estar sempre decorando, relembrando esses nomezinhos. Mas a regra é, você vai acrescentar o 0 na parte que você vai fazer a divisão e um 0, na resposta. Beleza? Agora dá para dividir 10 para 5? Dá. 10 dividido por 5 vai na tabuada do 5. Qual o valor que multiplicado por 5 dá 10? 2. Concorda? 2 vezes 5, 10 para 10. Pronto. Então
Então significa que 1/5 é igual a 0,2. Interessante, professor, interessante, pois é. Dá pra fazer a H aqui, dá pra fazer a H aqui. Letra H. 3/4. Agora eu vou dividir então 3 por 4. 4 no divisor, 3 no dividendo, e vamos ver quanto é que vai dar o quociente. A nossa intenção é resto zero. Mas nem sempre dá resto zero. Calma, a gente vai chegar. Por enquanto, estamos na parte leve. Easy. Vamos lá. 3 dá para dividir para 4. Tem R$3. Dá para dividir inteiramente para 4? Não, né? Obviamente. Então o que você vai fazer é a mesma regrinha lá de cima. Tu vai acrescentar um 0. Isso vai virar um 30. Mas você tem que explicar por que você acrescentou esse 0. Como é que você explica no seu quociente? Da mesma forma que você fez aqui, ó. Acrescenta um 0, vírgula. Isso. Toda vez que você acrescentar inicialmente no cálculo 0 no dividendo, você vai ter que acrescentar 0, no quociente. Então, 30 dividido por 4. Aí você vai na tabuada do 4. E aí vai verificar qual valor multiplicado por 4 chega mais próximo de 30. Aí muita gente já deve saber agora, mas outros não devem estar relembrando. Então eu vou ajudar. Então, para quem não lembra, você vai chegar lá na tabuada do 4. Ó. 4 vezes 5, 4 vezes 6, 4 vezes 7, 4 vezes 8. Então, é essencial na divisão você ter a tabuada em mente, né, de cada valor. Por isso que vocês treinam desde cedo tabuada, não é à toa. É para usar muito na divisão e também na multiplicação, mas na divisão que pega mais. Então, 4 vezes 5 eu sei que é 20, aqui eu sei que é 24, aqui eu sei que é 28, e aqui eu sei que é 32. Pronto. Deixa eu ajeitar esse 28 aqui, justamente o 28 que a gente quer observar. Pronto. Aí você vai observar qual que chega mais próximo de 30. Ah, professor, eu tenho dois valores. Eu tenho 28 e eu tenho 32. Garota. Só que você esqueceu de uma coisa. Não pode passar. Tem que chegar mais próximo, só que não pode ser maior. É o mais próximo menor. Então, o mais próximo e que não ultrapassa o 30 é o 28. Excelente. Então, qual é o valor que você multiplicou por 4 que deu 28? 7. Então você começa a fazer sua conta aqui por 7. Entendeu como é que faz a divisão? Aí, quem já tem a tabuada em mente do 1, do 2, do 3, do 4, enfim, até 10, até 9, você faz divisão no piscar de olhos. Já tem uma galera que já fez a divisão toda aqui, porque já vem estudando tabuada. Então, se você ainda tem dificuldade com divisão, qual é o conselho primeiro que eu dou? Vai treinar a tabuada. Você está cheio de tempo aí em casa, então por que não treinar a tabuada, já que você tem dificuldade em divisão? Então, vamos nessa? Bora lá. Chega de conversa, vou terminar a nossa conta aqui. Então, 7 vezes 4, 28. 28 para 30, 2. Eu falei que tinha que continuar para dar resto zero, então vamos continuar. Então, como é que eu faço agora para continuar? 2 dá para dividir para 4, R$2 para 4 pessoas. Inteiramente não, né? Então você vai e acrescenta um 0 ao lado, novamente, como você fez aqui com 3, acrescentou 0, virou 30. Aqui eu faço a mesma coisa, acrescentei um 0, virou 20. Aí eu vou acrescentar uma vírgula aqui, óbvio não, né, meu lindo? Você não vai ficar... Você já viu o número com 3 vírgulas? Então, se você já tem uma vírgula, você não vai acrescentar. Se não tivesse, aí sim você ia fazer. Mas se já existe, você não vai acrescentar outra vírgula, então segue seu barco. Só acrescenta o 0 e segue o cálculo, porque ele já é um decimal. Então, 20 dividido por 4, a gente vai na tabuada aqui de novo, né? Que interessante. Aí eu estou vendo aqui que tem o número vezes o 4 que dá 20, que é o 5. Então, para quem já tem a tabuada em mente, já sabia que era o 5. Então, 5 vezes 4, 20. Pronto, resto 0. Então, 3 dividido por 4 dá 0,75. Então, esse número representado em decimal é 0,75.
Vamos fazer o último. Um quarto, ó. Letra I. Vou dividir 1. Ou 4. Dá para dividir 1 para 4 pessoas inteiramente? Não, né? Então a gente vai ter que partir. Inicialmente, isso, acrescento 0 e 0, no quociente. Na tabuada do 4, eu não coloquei aqui, mas intuitivamente você já percebe. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 4 é 12. Então 3 vezes 4 ultrapassa o 10. Então é o 2. Excelente, eu ouvi você falando aí, eu ouvi. 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Resto 2. Quero continuar minha conta. Então você vai acrescentar o 0 ao lado do 2. Agora, ao invés de 2 ficar 20. Vai acrescentar vírgula aqui? Claro que não, já existe uma vírgula. Não pode ter duas vírgulas em um número decimal. Então, continua a conta normalmente. Então, 20 dividido por 4 na tabuada. Qual o número que vezes 4 dá 20? 5. Então, 5 vezes 4, 20 para 20, nada. Você vai fazer uma subtração. Quando você faz a multiplicação, você vai ver quanto é que vai sobrar na sua divisão. Então, não é nada, então a resposta é essa. Então, 1 quarto é igual a 0,25. Excelente, professor. Já me recordei de muitas coisas, professor. Eu sou excelente, eu sei. Vocês são melhores ainda. Porque agora vocês vão exercitar um pouco o módulo de vocês. E por hoje é só. Até a próxima. Fui.